Vamos começar a nossa aula com a origem da contabilidade. De onde ela vem? Né? Então, ela teve uma evolução como ciência. Ao contrário do que todo mundo pensa, contabilidade não é uma ciência exata, ela é uma ciência social. Tá? Então, o que se espera de uma ciência social? Que ela evolua de acordo com a evolução da sociedade. Tá? Então, aqui eu coloquei alguns itens, 5 passos das evoluções que a contabilidade teve no decorrer da sua história. Né? Então, teve a origem básica dela, né, de onde ela surgiu, as escolas europeias, né, porque como a ênfase foi no Velho Mundo, como a primeira civilização, Mesopotâmia, Egito, né, o rei Nabucodonosor, e veio a Babilônia e etc. Então teve essa evolução, as grandes navegações, né? Então essas do velho continente, como a gente chama, é que surgiu a evolução da contabilidade. Tá? Aí a contabilidade, quando ela foi realmente definida como uma ciência social, o patrimônio, que é o objeto principal da contabilidade, e a invasão norte-americana, no bom sentido, né? O que a contabilidade, o que os Estados Unidos, né, contribuiu para a evolução da contabilidade, aqui já mais voltado para a área industrial, né, na área da Revolução Industrial, do renascentista europeu, onde passou por várias guerras, etc., no qual os Estados Unidos conseguiu uma evolução maior. Mas, então, começamos lá da origem da contabilidade. Percebam aí na gravura que a contabilidade está sempre atrelada inicialmente, né, desde o período neolítico, né, então espera-se de 8.000, 4.000 anos antes de Cristo, né, que surgiu da necessidade de se controlar os bens, enfim, controlar o patrimônio. Né? Então, na época, não tinha essa conotação de patrimônio. Então, eles tinham o quê? Os bens necessários à sobrevivência daquela comunidade ou daquele grupo, né, familiar ou daquela tribo, etc. Tá? Bom, então, na pré-história, eles tinham um pequeno probleminha lá, né? Então, tinha o pastor ali de ovelhas ali e queria saber quantas ovelhas ele tinha. Então, tipo, ele pegava as ovelhas, levava para pastar e depois recolhia à noite. Tá? Naquela época, as ovelhas ficavam junto com os proprietários delas dentro da caverna. Para quê? Para ajudar até no aquecimento, né? Então, eles dormiam junto para que o calor das ovelhas aquecessem também os humanos para não morrerem de frio e tal. Na época, o frio não é como aqui em Caraguá, que não tem frio, né? Mas é um frio bem mais intenso, que nós estamos falando de uma era glacial, ok? Bom, então, inicialmente, a contabilidade começou assim, contando bens. O que é contar? É a origem da palavra contabilidade. Contar, a arte de contar, contabilidade, se você conta os seus bens. Tá? E a essa contagem de bens, nós damos o nome de inventário. Então, passando-se os anos e tal, então a primeira forma de contabilidade registrada foi o inventário. Tá? E aí a evolução aconteceu o quê? Primeiro o pessoal era todo nômade, então ele tinha as criações, o gado, as ovelhas e tal, e ia mudando de acordo conforme ia tendo pastos. Né? Então, pasto, água, eles iam mudando e migrando. Com isso eram nômades, né? Não ficavam numa determinada terra. Por quê? Porque tinha muito espaço territorial, né? E pouca densidade demográfica, né? de populacional. Com o passar dos anos, né? Acabou tendo um efeito. O que aconteceu? Acabou se criando, nasceram muitas pessoas e acabaram aumentando aquelas comunidades. Então, eles passaram a se tornar sedentárias. Isso quer dizer o quê? Eles se fixaram em algum lugar. Então, esse lugar é chamado de tribo, vila, depois veio as cidades, né? Então, era primeiro um assentamento, depois virou uma tribo, depois vila e cidades como nós conhecemos hoje em dia. Tá? E a contabilidade ainda participou disso tudo, fazendo o quê? Administrando a
acumulação de riqueza, mas não uma riqueza que a gente vê hoje em dia, né? De quanto de bens a pessoa tem, enfim, não era bem isso. Na época, o que você diz como acumulação de riqueza era o necessário para que aquela comunidade, vamos chamar assim, sobreviva, né? Porque agora deixou de ser a família que morava lá dentro das ocas, agora passou a ser uma comunidade. Então, dentro da comunidade, cada um tinha os seus trabalhos e todos dividiam a refeição, todos dividiam a comida entre si, né? Então precisava que um grupo caçasse, outro grupo cultivasse a terra, outro grupo proporcionasse a defesa, né? Enfim, outro grupo criava as crianças e assim sucessivamente. Tá? Então cada um tinha uma função pré-determinada no grupo. Tá? E era de responsabilidade do chefe do grupo administrar isso tudo. Tá? Bom, então aí começou-se a ter esse controle da riqueza, controle patrimonial. Então, o que é esse controle patrimonial? Com o passar de todo mundo trabalhando, todo mundo num só objetivo, você acaba tendo um aumento de excedente. Então, você pode produzir mais arroz do que vai consumir, pode produzir mais, ter mais animais do que vão consumir. Então, isso pode ser, começou o princípio o quê? Da troca, do escambo com outras sociedades, outras vilas, outras tribos, tá? Então, aí que iniciou. Então, a contabilidade, ela evoluiu, teve a evolução do pensamento contábil dividido aqui nos 5 períodos aqui. Então, quais são? O período antigo, antes de 1202. 1202 foi o quê? Quando criou o livro Liber Abaci, né? Era a primeira forma de escrituração. Primeira forma de escrita e cálculo, né? Um livro de cálculo, aquela calculadora chinesa que fala, né? Então você tem, na verdade, criada pelos árabes e tal, que criou uma forma de cálculo e de registro de números. Em 1202, até 1494, a gente chama de Era Medieval, em 1494 aconteceu o quê? O Frei Luca Pacioli criou o método da partida dobrada. Então, criou-se um raciocínio lógico, de registro. Então, eu digo assim, se eu compro um carro, de onde veio o dinheiro que eu comprei esse veículo? Se eu comprei alimentos, de onde veio o dinheiro que eu comprei esse alimento? Então, do dinheiro que entrou no meu caixa, o que eu fiz com ele? Eu comprei alimento, comprei um veículo, paguei despesa de combustível, etc. Então, esse pensamento, né, de método das partidas dobradas, de 1494, do Frei Luca Pacioli, continua até hoje. Tá? A mesma base. A gente chama de período moderno de 1840, que é quando teve o conhecimento pré-científico, quando começou a era começo da Revolução Industrial, ainda era manufatura, começaram a buscar, a produzir mais do que se consumia dentro da tribo, né, ou dentro da colônia, da vila, que já era em 1800, né, século XVIII, 18 para 19, né, enfim, começaram a se produzir mais do que se consumia, e aí começou a ter a venda, né, a criação tinha já a moeda existente, então passou a ser um acúmulo de riqueza. Né? E começou também o início do conceito de receita, custo e despesa. Tá? A partir de 1950, onde houve a era da Revolução Industrial, né? Então acabou surgindo aí as indústrias e tal, e aí o conceito da contabilidade passou a ser mais voltada para administração e controle efetivo do patrimônio entre bens, direitos e obrigações. Então, aqui é só para lembrar, né, aqui a tabelinha de cálculo, né? Vocês devem ter visto uma tabela dessa em quem ia para aquelas mesas de sinuca antigo que tinha nos barzinhos, até tem uma tabela mais ou menos parecida com essa, onde você marcava os pontos e tal. Então, essa é uma tabela matemática, né? Você fazia cálculo, era uma calculadora essa aqui, né?
que ajudava a criar, fazer os cálculos, tal. Então, um livro de cálculo, no qual essa calculadora manual aí, era utilizado, deu um impulso na nossa ciência contábil. A contabilidade também tem origem bíblica, né? Então, em vários versículos da Bíblia, Gênesis, Reis, Jó, Mateus, Lucas, teve passagens e parábolas relatando a utilização da contabilidade, né? Então, o próprio Judas era o contador de Cristo, né? Então, toda a parte do dinheiro era administrado por ele, né? O Judas Iscariotes. Então, ele era o contador que ficava com todos os valores para ser pago. Bom, de 1494, como eu tinha falado antes ali, né, do período medieval, Luca Pacioli, o que ele era? Ele era um frei franciscano que foi eleito contador da Igreja Católica. Então, lembrando, em 1494, né, no século XV, aí, 14, 15, a Igreja era o segundo poder dominante, né? O primeiro era o Império, o Imperador, e o segundo era a Igreja. Então, o Império tratava das questões de guerra, defesa do patrimônio, defesa da terra em si, proteção dos colonos e ampliação e busca de riqueza. Dominar outras tribos para angariar riqueza, escravos, etc., e aumentar o território. E o que a Igreja fazia? Cuidava da doutrinação religiosa, porém, toda a parte da educação dos nobres, educação de maneira geral, era a cargo da Igreja, toda a parte da medicina, né, os hospitais, as creches, os asilos, os orfanatos, então eram todos de responsabilidade da Igreja. Então, o Império fazia as guerras, as revoluções e tal, e repassava um recurso, né, o espólio de guerra, que a gente fala, né, uma parte ia para a Igreja, para que ela pudesse bancar o pagamento da assistência às viúvas, aos doentes, aos feridos e às crianças órfãs e, enfim, até os estudos para aula e melhoria do nível de ensino da cidade, né, da população de maneira geral. E ele criou o método das partidas dobradas, né, porque até então entrava o dinheiro, ele dizia, paguei tal, ponto, já estava explicado. Com esse método das partidas dobradas, ele passou a dizer o seguinte, não, se eu for, por exemplo, eu recebi um donativo aqui, e eu vou repassar para o asilo tal, para cuidar dos velhos que estão naquela província, exemplo. Então, eles faziam isso. Né? Então, aqui ele passou a escriturar dessa forma. Todo o dinheiro que eu recebi do rei, eu tirei uma parte, 10% eu mandei para a igreja tal, que vai cuidar do asilo tal. Mais 10% eu mandei para a igreja Oeste, que vai cuidar do orfanato X. E assim sucessivamente, tá? Então, eles foram dividindo, dizendo de onde vinha o recurso, para onde ia, e com isso fazia com que a própria sociedade e tal se desenvolvesse dessa forma. Tá? Em 1494 a 1840, começou aqueles primeiros indícios, né? Primeiro foi o Renascimento europeu, né? Aquela fase renascentista, né? Onde começou lá a busca de mais liberdade, produção, o regime capitalista sobre o regime socialista, ou o regime autoritário, né? Onde cada um poderia se tornar um empresário, se tornar alguém que tivesse mais expressão dentro da sociedade. Tá? Então,
de 1494 a 1840, essa revolução industrial que aconteceu no Velho Mundo, também foi aquela expansão das máquinas a vapor, produção de carvão. Então, a contabilidade ajudou a estabelecer os controles dessas inúmeras riquezas que o Novo Mundo trazia para cá. O que era o Novo Mundo? Que foi descoberto pelas grandes navegações, né? Então, a África, América Central, América do Sul e América do Norte, ok? Então, de 1840 até hoje, surgiram várias escolas de pensamento contábil, cada um surgindo em cada continente, vamos dizer assim, de maneira que contribuiu para a evolução da contabilidade até os dias de hoje. Então, a gente chama de o período científico da contabilidade, né? Onde mais se estudou isso. Né? Então, aqui algumas fases de ascensão da europeia, os principais autores e o que começou a criar. Então, nós vamos nos ater aqui, ó, o objeto principal. Então, o mecanismo das contas, quer dizer o quê? Começou-se utilizando o que Luca Pacioli tinha dito, né, para todo débito existe um crédito de igual valor, que é o método das partidas dobradas, que sai de uma conta, entra no outro. Eu tenho que dizer a origem e a aplicação desse recurso. Então, criou-se um mecanismo de contas. Então, passou-se a criar o plano geral de contas, onde você identifica todas as contas de bens, direitos e obrigações e passa a movimentá-las dentro da contabilidade através das partidas dobradas, através de um lançamento próprio que nós vamos ver no decorrer aqui, tá? Então, começou a ter personificação das contas, quer dizer, você personalizou as contas de acordo com a atividade de cada um e com a função básica de cada conta. Tá? Fez-se a riqueza patrimonial, passou-se a controlar, a identificar a riqueza patrimonial. O que é considerado riqueza patrimonial? É os bens mais direitos, menos as obrigações. Aqui passou a ter o controle também da riqueza patrimonial, isto é, os bens mais direitos, menos as obrigações, é igual ao meu patrimônio líquido. Né? Então, o meu patrimônio líquido está aumentando, está diminuindo, é positivo, negativo, enfim, eu estou produzindo mais do que eu estou tendo mais lucro, ou estou tendo menos lucro, e assim sucessivamente. Fatos da gestão, e aí já está analisando a gestão patrimonial. Tá? Então, a compra, a venda de mercadoria, o recebimento de bens, enfim. Né? E os dois últimos aqui, o patrimonialismo e o neopatrimonialismo, trata o patrimônio mesmo. O que é o patrimônio? Conjunto dos bens, direitos e obrigações. Tá? Essa escola patrimonialista, né, ela teve uma expansão, né, no Novo Mundo, aqui nas Américas, né, em função dos Estados Unidos. Então, começou a interpretar a contabilidade enquadrada como um elemento fundamental da equação aziendalista. O que quer dizer aziendalista? Patrimonialista. Tá? Então, a contabilidade é muito mais que um mero registro, sim um instrumento de gestão. Então, através dele, nós temos, dessa escola patrimonialista, nós temos um objeto, finalidade e métodos próprios para administrar o patrimônio. Né? Então, nós temos que deixar de ser apenas um registro para saber quanto eu tenho de determinado produto, para saber se eu estou tendo lucro ou prejuízo em determinada atividade. Tá? Bom, ciência contábil, né, conscientizou-se de que não basta escriturar, mas, como eu havia dito anteriormente, é preciso saber o que fazer com essa informação. Né? O que aconteceu com a minha riqueza, como evidenciar isso nas minhas demonstrações, né? E o evidenciado, informe, né? Como é que eu vou passar o que eu escrevi, o que eu escriturei contabilmente, de maneira mais objetiva, para que o dono da empresa entenda o que eu estou falando. Né? Enfim, você tem que deixar a contabilidade mais fácil de entendimento a todos. Né? Então,
Não basta, aqui é só para completar, né? Não basta escriturar R$ 1.000 de despesa financeira. Né? Aí eu tenho só a contabilidade pode dizer se esses R$ 1.000 que eu gastei com despesa financeira foi eficaz ou não. Isso quer dizer, trouxe retorno para a empresa ou é apenas um prejuízo de R$ 1.000 que eu tive que pagar financeiramente, né? Então, esses modelos de cálculos de comportamento, nós vamos ver no decorrer da nossa aula também. Agora é mera instrução para vocês, não precisam ficar apavorados com isso, pessoal. Tá? Então, por que a contabilidade é uma ciência? Porque ela tem esses requisitos básicos, né? Tem um objeto próprio, tem um método específico, tem uma finalidade determinada, tem um teorema, tem uma hipótese e tem tradição. Então, esses 7 critérios, né? 7 critérios básicos definem a contabilidade como ciência. Aí nós vamos ver mais à frente, né, como que essa ciência veio aqui para o país e tal. Então, aqui nós temos a resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Então, houve a criação de conselhos regionais de contabilidade. Então, cada estado tem um conselho regional. Cada cidade tem um delegado regional de contabilidade, do CRC. E temos um conselho federal que une todos os conselhos regionais, que a gente chama, então, todos os estados, né? E esse conselho é onde centraliza todas as normas. Então, é ele que dita aqui no país todas as normas dentro da contabilidade. Tá? Então, todas as regras da contabilidade saem dele. Através de quê? Através de suas resoluções, através das suas, das NBCs, né, Normas Brasileiras de Contabilidade, através das IPSAs, das normas internacionais de padronização contábil, né? Enfim, N outros. Então, desde 2010 que iniciou, vamos dizer assim, desde 2010, nós estamos num período de convergência às normas internacionais de contabilidade. Isso quer dizer o quê? Toda a contabilidade deixou de ser regional e passou a ser internacional. Então, nós estamos adequando todas as normas e instruções de todos os países para uma única regra, né? Uma única norma. Claro que cada país tem sua particularidade, e isso está sendo estudado, mas cada país representa um elemento na hora de se fazer a votação, de se concatenar todos os dados, enfim. Em suma, estamos reunindo todos os conselhos federais de todos os países e eles estão discutindo uma norma que se encaixe a todos. Então, as demonstrações contábeis que são feitas aqui no Brasil, são as mesmas formas, métodos e técnicas que são feitas lá no Japão, por exemplo. Então, claro, com algumas particularidades de idioma, valor e etc., mas todos têm o mesmo padrão. Então, um contador que trabalha aqui no Brasil pode trabalhar tranquilamente na Finlândia, no Japão, na Suécia, na Escócia, enfim, qualquer lugar do planeta. Então, a contabilidade como ciência social aplicada, ela atua tanto nas empresas quanto na vida da pessoa física de maneira geral, né? Vocês viram lá no trabalhinho T1 que vocês fizeram o quê? Aquela pesquisa das tipos de empresas, não é? Então, vocês fizeram tipos de sociedades. Para que isso? Para que eu pedi que vocês fizessem isso antes? Para vocês identificarem a quantidade de empresas que tem, né? E como a contabilidade atua, e qual é a característica de cada uma delas. Então, a contabilidade, ela abrange todas essas empresas. Então, as técnicas utilizadas pela contabilidade, né, atende plenamente todas as empresas, sem exceção. Então, vocês viram que tem N empresas e a gente consegue fazer essa escrituração e trabalhar com todas elas com o mesmo método contábil.
Agora, nós vamos trabalhar aqui conceito, objeto, método e finalidade. Esse é a ideia principal da aula de hoje, pessoal. O conceito, o objeto, o método e a finalidade da contabilidade. Tá? Então, nós temos lá, conceito, ciência que estuda a formação e variação do patrimônio. O objeto é o patrimônio das entidades. Entidades, entenda, pessoa física, jurídica, sociedades, todas aquelas sociedades que vocês fizeram o levantamento lá. Tá? E outras que, porventura, possam ter também. Aí inclui as MEIs, pode incluir também as sociedades civis, né? Enfim, sociedade que agora acabou, né? Sociedade limitada individual. Limitada individual. Agora você tem ou a sociedade, ou a empresa individual, ou a MEI. Né? Então, existem só essas duas. A diferença entre uma e outra, vocês viram, né? Que a MEI não tem uma limitação de faturamento, né? Até, vamos dizer lá, R$120 mil ano, né? E a microempresa acima de R$120 mil ano. Então, acontecem essas variações. Bom, o objeto da nossa contabilidade é o patrimônio. Então, o que é esse patrimônio, né? Esse patrimônio aqui é o conjunto dos bens, dos direitos e das obrigações. Esse conjunto dos bens, direitos e obrigações é o que torna o patrimônio da entidade objeto da nossa contabilidade. Então, eu preciso somar tudo que a empresa possui, tudo que a empresa tem a receber, menos o que ela tem a pagar. Tá? Então, o bem é positivo, o direito também é positivo, e as obrigações são negativas. Tá? Então, a gente sempre põe negativo entre parênteses, assim, para facilitar. Tá? E o objetivo principal dela? O objetivo é permitir o controle do patrimônio. Então, olha o patrimônio aqui de novo. Né? Então, o patrimônio é o foco da contabilidade. Ó, estuda a variação do patrimônio. O objeto é o patrimônio. O objetivo é o controle do patrimônio. A finalidade é gerar informações úteis sobre o patrimônio. Para quem? Aos diversos usuários da contabilidade. E quem são esses usuários, pessoal? O dono, a empresa, o fisco, os gerentes, os empregados, enfim, todas as pessoas que dependem das informações contábeis que nós geramos na contabilidade para poder usufruir de alguma forma daquela informação. Então, por exemplo, para que o governo quer as informações contábeis da empresa? Não é só para ver se a empresa está sonegando imposto, ver se a empresa está recolhendo direitinho a tributação. Ela quer também saber se a empresa está se desenvolvendo ou não. Né? Então, vocês viram lá o crescimento do PIB. Como é que ele calcula? Pela evolução das vendas. Então, quando a empresa começa a vender, determinado setor começa a vender mais, então a economia está se aquecendo. Quando determinado setor começa a vender menos, recolher menos imposto e tal, então há um desaquecimento da economia. Então, é calculado através dessas informações que são encaminhadas das empresas ao governo. Certo? Bom, então, campo de atuação da contabilidade, toda empresa, pessoa física, jurídica, né?
Então, você precisa ter alguns elementos básicos. Então, você precisa ter, primeiro, pessoas, o patrimônio, que são os bens, direitos e obrigações, ter uma titularidade, aí no caso da empresa lá que vocês pesquisaram, né? Pode ser uma SA, pode ser uma limitada, pode ser uma capital indústria, pode ser uma sociedade civil, pode ser uma cooperativa, uma associação, etc. Tem que ter um capital, que é o capital inicial, né? Que a gente representa pela letra K. Calção administrativo, não é o calção de futebol, não, hein, pessoal? Isso aqui, calção administrativo, quer dizer quem manda. Precisa ter alguém coordenando, isto é, alguém que está gerenciando essa empresa. E um fim determinado. O fim não é acabando com a empresa, não. Qual é a finalidade da empresa? Para que ela criou? Nesse quesito, nós temos as seguintes finalidades da empresa. Ó. Pode ser fins econômicos que visa lucro. Fins socioeconômicos. O que visa socioeconômico? O que quer dizer? Finalidade econômica que visa lucro são todas as empresas. Tá? Todas as empresas comerciais. Essa que vocês pesquisaram ali, ó, empresas comerciais, agrícola, prestador de serviço, etc. As sociedades, as entidades com fins socioeconômicos, elas não visam o lucro para um determinado dono dessa empresa. Ela visa um lucro, né, sim, né, só que na forma de superávit para atender todos os associados dela. O exemplo de uma socioeconômica é um clube de campo. Então, enfim, qual aqui tem o William Morena, por exemplo, é um clube. Então, ela promove eventos, faz as arrecadações de recursos, tal, com o objetivo de quê? De promover o empreendimento de maneira que traga mais benefício aos associados. Consequentemente, mais pessoas se associarão, né? E assim sucessivamente. Tá? As entidades com fins sociais. O que é esse fins sociais aqui da entidade? Né? Ela não visa lucro nem prejuízo, e sim o bem da coletividade. Então, exemplos principais daqui, né? São a União, os estados e o município. Então, a União tem as fundações e autarquias, ela tem os municípios, os estados também têm os municípios. Aqui, no caso, nós temos Fundac, né, dentro do município, ou qualquer outra autarquia, fundos de meio ambiente, fundos de turismo e etc. E também nós temos principalmente as ONGs. Né? Todo mundo já sabe o que é uma ONG. Né? Então, o que é uma ONG? Uma ONG é uma organização não governamental, né, que visa atender um determinado segmento em que o Estado é ineficiente. O Estado, quer dizer, a União, o Estado e o município, tem esses poderes em que o poder público não costuma atuar muito ou tem dificuldade de atuação. Então, a exemplo disso, nós temos a ONG do SOS Mata Atlântica, ONG do Tamar, Projeto Tamar, lá das Tartarugas Marinhas, a ONG de defesa da fauna, de flora, dos recursos hídricos e assim sucessivamente. O Greenpeace, né? Enfim, várias ONGs são criadas com finalidades distintas para atender um determinado segmento em que o Estado é mais demorado. Por quê? Por exemplo, do projeto Tamar, né, da Tartaruga Marinha. Né? Por que é melhor a União, Estado e Município repassar um dinheiro para a ONG e ela dar seguimento nesse projeto? Porque, assim, para que a União, Estado e Município trabalhem na preservação das tartarugas, precisa, primeiro, abrir concurso público para contratar pessoal especializado para trabalhar nessa área. E uma vez contratado o pessoal público, não tem
como demiti-los depois. Ah, acabou o projeto. Não existe isso. Você contratou, não tem a demissão, só por alguma falha do pessoal, mas não tem essa. E já uma ONG, ela é montada para um determinado projeto, mas no meio ela pode, não, acabou esse projeto, a gente pode começar outro, e aí outro, e outro, e outro, e pode trocar todo o pessoal, pode contratar novos e etc. Tá? Então não fica limitado a isso. Então é mais rápido e eficiente o uso dos recursos, né? Aqui é o que eu falei das finalidades, né? Então, a contabilidade, ela controla, ela fornece informação da empresa para todos esses elementos aqui, para os sócios, para o fornecedor, clientes, concorrentes, funcionários, sindicato, banco, governo e sociedade. Né? Cada elemento aqui recebe um determinado montante de informações. Né? Então, tipo, fornecedor quer a informação da empresa do quê? Saber se o que vendeu vai receber. Cliente quer a informação do quê? Ah, eu comprei uma mercadoria da empresa, será que ela tem condições de me manter o controle de qualidade, o saque, enfim, vai dar assistência técnica para mim? Os concorrentes querem saber como é que está a empresa para poder fazer propostas de concorrência, né? Então, tipo, se veio uma empresa que está vendendo os produtos abaixo do custo, ele vai querer saber como é que está, por que está vendendo abaixo do custo? Né? Então, se está vendendo abaixo do custo, porque precisa de capital, ou a mercadoria está vencendo. Então, enfim, essas informações é que precisa ser tirada dessa empresa e quem fornece a contabilidade. Os funcionários querem saber se a empresa vai bem, porque daí garante os seus empregos. Né? De repente, ele está querendo comprar um veículo, comprar uma casa, e precisa ter a garantia de que a empresa não vai fechar e que não vai demitir todo mundo. Né? O sindicato quer saber por quê? Para saber se a empresa está tendo lucro, se está tendo bons resultados, para poder garantir junto a ela benefícios para os funcionários. Aumento de salário, plano de saúde, enfim, N outros benefícios que podem ser negociados com ela. Né? Os bancos querem saber da situação da empresa, por quê? Para saber, para vender os produtos dele. Quais são os produtos dele, né? Então, toda a parte financeira, né? Pagamento de folha de pagamento, sistema direto de cobrança, DDR, né? Emissão de títulos de recebimento, pagamento dos títulos que a empresa deve, a conta corrente da empresa, manter lá na empresa, né? A folha de pagamento do pessoal para ele fazer o pagamento e abrir uma conta para cada funcionário, e aí ganhar suas tarifas, fazer empréstimo, financiar veículo, financiar máquinas, equipamentos para a empresa. O governo, como eu já tinha dito, né, as informações de como anda a empresa, para poder ele também saber o nível que está a sociedade, se está crescendo ou não, se está se desenvolvendo, se está tendo aumento ou não. E a sociedade quer o quê? Saber se a empresa está devolvendo para ela alguma coisa, não só o fato de contratar o pessoal, de pagar os impostos. Né? O que a sociedade, de maneira geral, está ganhando por ter essa empresa trabalhando no seu território. Né? Ah, essa empresa adotou a manutenção de uma praça poliesportiva. Beleza. Não, essa empresa ela é patrocinadora na comunidade aqui de uma creche. Ah, essa empresa ela é colaboradora dos eventos artísticos. Né? E assim sucessivamente, em outras situações. Né? Ela é não poluente, ela trata da logística reversa, ela tem um cunho social, ela ajuda o orfanato, ajuda as creches, ajuda os asilos, etc. Então, é isso. É preservadora do meio ambiente, né? Ela faz projetos ambientais, ou ela patrocina projetos ambientais, assim sucessivamente. Tá? Essas informações, quando chega aqui para os donos e acionistas, ela tem uma conotação diferente. Tem uma conotação assim, gerencial mesmo. Por quê?
Os donos e acionistas são os donos do dinheiro. Então, é eles que determinam como é que a empresa se vai continuar ou não trabalhando. Então, eles pegam todas as informações da empresa, né, de natureza econômica e de natureza financeira. A diferença entre eles, pessoal, no momento, natureza econômica diz respeito ao quê? A sobrevivência da empresa. Basicamente, lucros ou prejuízos que a empresa tem. Então, se a empresa tiver lucro, quanto mais lucro ela tiver, mais sobrevivência ela vai ter. Quanto menos prejuízo, mais probabilidade de sucesso a empresa tem. Lógico. Né? E natureza financeira? É o dia a dia, pessoal. É o fluxo de caixa. Né? Enfim, toda a entrada e saída de dinheiro que a empresa tem no seu dia a dia. Pagamento de fornecedor, pagamento de boletos, água, luz, telefone, etc. Pagamento de funcionários e tal. Tudo isso, dentro da contabilidade, também é atrelado e regulamentado através do Conselho Federal de Contabilidade pelos princípios contábeis. Então, esses princípios contábeis são editados através das resoluções do Conselho Federal. E o que é esses princípios fundamentais? É a Bíblia do contador. Tá? São os mandamentos do qual os contadores e os operadores da contabilidade não poderão burlar. Tá? Então, eu citei alguns aqui, tipo, princípio da entidade. O capital, vou traduzindo aqui, tá? O capital da empresa pertence à empresa, e não aos sócios. Tá? Então, cada um tem o seu dinheiro preservado. O princípio da continuidade. Uma empresa não morre porque morreu o sócio. Ela continua. Princípio da oportunidade. Tudo o que acontecer na empresa tem que ser registrado no momento em que ocorreu, integramente. Registro pelo valor original. Tudo o que aconteceu, que foi registrado, tem que ser registrado pelo valor original, isto é, o valor da nota fiscal, os valores de aquisição. Tá? Atualização monetária. Esse princípio, pessoal, já não podemos mais usar. Foi criado pelo Brasil, né? O Brasil foi o pioneiro nisso, mas, infelizmente, a gente não usa mais por uma resolução do governo federal de 1994. Proibiu o uso da atualização monetária. Só podemos usar a cada vez que a inflação ultrapassar 2 casas. Aí a gente pode usar. Tá? 2 casas inteiras. Diga-se de passagem. Princípio da competência. Toda receita, custo e despesa deverão ser registrados quando ocorrerem, independentemente se eu recebi ou se eu paguei essa despesa. Tá? Então, por exemplo, vendi mercadoria a prazo. Eu vou ter que calcular o imposto quando? Quando eu fizer a entrega da mercadoria para o cliente, porque eu vendi. Ah, mas eu não recebi ainda. Não, não recebeu porque foi uma conveniência da empresa. Porém, os impostos e todos os outros cálculos têm que ser feitos com data da efetiva venda. Tá? Princípio da prudência e de conservadorismo é o que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, né? É o ser conservador, o ser prudente. O que é ser prudente? Assim, quando você tem 2 opções de avaliação de um determinado bem ou direito, e você pode avaliar para cima ou para baixo. Exemplo, olha, eu tenho um projeto de venda desse produto, né? Na pior das hipóteses, eu vou vender 1.000 unidades. E na melhor das hipóteses, eu vendo 2.000 unidades. Então, como é que eu preparo meu planejamento financeiro? Eu preparo para vender 1.000 unidades. Vou produzir 2.000 e vou tentar vender as 2.000, óbvio. Mas eu já faço os cálculos previstos que eu não vou vender as 2.000, que eu vou vender apenas 1.000. Se eu conseguir as 2.000, eu terei o quê? Um superávit, um lucro a mais. E se eu não conseguir vender? Bom, eu já estava prevendo esse montante, então eu consigo pagar as minhas contas de acordo com as minhas previsões. Eu não faço uma dívida maior
do que eu tenho condição de pagar no momento. Tá? Então, isso serve para nosso dia a dia também. Você nunca deve utilizar todos os seus recursos que ainda não ganhou. Então, você só pode comprar uma coisa desde que você já tem o dinheiro para pagar essa coisa. Ok? Bom, aqui está uma pequena bibliografia. Tá? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Tá? E vou fazer a pausa na minha gravação. Então, estou interrompendo agora e a gente vai voltar no Meet.